Bom dia, povo de Deus. A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Animados? Animados? Animados pra gente ir para mais esse dia de leitura na palavra de Deus. Olha que coisa boa. Olha que coisa boa. Estamos em livro de 2 Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. E nós vimos que Paulo escreveu aos Coríntios, dando instruções para eles na primeira carta, porque a igreja estava desandando e ele resolve instruí-los novamente, relembrando da postura de um novo cidadão do céu, como nós chamamos, né? Aquele que nasce em Cristo Jesus. E a segunda carta, nós iremos ler hoje. Nós vamos ler hoje a carta completa de Paulo. Vamos ver qual foi a circunstância que levou Paulo a escrever novamente aos Coríntios. Ok? Vamos orar para que o Senhor esteja conosco nesta manhã. Querido Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor. Bendizemos teu nome, somos gratos pela noite de sono que o Senhor nos deu, pela tua graça sobre as nossas vidas. Muito obrigada, Senhor. Nós iremos ler a tua palavra, revela-te a nós, mostra-nos, Senhor, as maravilhas da tua lei. Eu louvo, bendigo o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, gente. Bom dia. E é isso. Na segunda carta, segunda epístola de apóstolo aos Coríntios, Paulo escreve para resolver problemas que ele agora está ali abatido, está triste porque ele estava lá em Éfeso e agora ele sabe que ele está desacreditado. O povo está cheio de falsos profetas, fala, Paulo nem é isso tudo, Paulo não sabe falar, Paulo isso, Paulo aquilo. E aí Paulo escreve, manda essa carta por Tito, né? E ele não fica se justificando assim tanto. A gente vê que Paulo nessa carta, na verdade, ele abre o coração dele, né? Ele fica, ele se explica, ele fala que os outros estão levando desordem à igreja e tudo, e a gente vê que Paulo realmente abre o coração, fala, poxa, eu fiz tudo isso, sofri isso, sofri aquilo por vocês, e vocês estão aí nessa contenta, digamos assim, né? Paulo, ele realmente, eu vejo assim, o principal, Paulo abrindo o coração dele como líder, tá bom? Ele começa dizendo, Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus. Ele já começa mostrando que ele não caiu ali de paraquedas, né? Paulo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Caia, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Paulo está saudando eles ainda. Que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com consolação que vem, que nós mesmos somos consolados de Deus. Aí Paulo já fala, a gente passa por isso para a gente ter experiência, para a gente entender o outro e ajudar o nosso irmão. Porque com aflições de Cristo são abundantes em nós, não são poucas, são abundantes. Como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para que vossa consolação e salvação, ou se somos consolados para a nossa consolação, ou se somos consolados para a vossa consolação, é a qual se opera, suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. Ou seja, se vocês estão sofrendo aí, eu também estou sofrendo. Paulo está dizendo que se eles estão sofrendo, ele também está.
Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio da Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Mas já em nós mesmos tinha sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ou seja, o Senhor continua nos levantando, no qual nos livrou de tão grande morte e livrará, em que esperamos que também nos livrará ainda, ajudando-nos também vós com corações por nós, com orações por nós, pela mercê e por muitas pessoas nos foi feita, como muitas também sejam dadas graças a nosso respeito. Porque a nossa glória é essa, o testemunho da nossa consciência de que, com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e maiormente convosco. Ou seja, através, ele está explicando aqui, que é através da glória de Deus e do nosso testemunho que nós mostramos quem realmente somos, como suportamos, né, em Cristo todas as coisas. Porque nenhuma outras coisas vos escrevemos, senão as que já sabeis, ou também reconheceis, e espero que também até o fim reconhecereis. Como também já em parte reconhecestes em nós, que somos a vossa glória, como também vós sereis a nossa no dia do Senhor Jesus. E com essa confiança quis primeiro ir ter convosco, para que tivesseis uma segunda graça. E por vós passar a Macedônia, e da Macedônia e outra vez a ter convosco, e ter guiado por vós a Judéia. Paulo está lá querendo dizer que quer estar com eles pessoalmente. E liberando isso, usei porventura de leviandade? Ou porque delibero segundo a carne, para que haja em mim sim, sim, e não, não? Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não foi sim e não, porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado por nós, isto é, por mim, e Silvano, Timóteo, não foi sim e não, mas nele houve sim, porque todas as quantas promessas há de glória de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus e por nós. Então vai chegar a hora. Mas que nos confirma convosco em Cristo Jesus, que nos ungiu e é Deus, ou seja, vai cumprir essa promessa, o qual também nos selou e deu penhor do Espírito em nossos corações. Invoco, porém, a Deus por testemunho sobre a minha alma, que para vos poupar não tenho até agora ido a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores de vosso gozo, porque pela fé estais em pé. Paulo, então, Paulo fala, eu não vou agora, gente, não estou preparado. Paulo está triste, Paulo está entristecido, e então ele respira e fala, não, eu só vou quando eu estiver em alegria, né? Ele, sim, eu vou a Corinto, né? Vou a Corinto, sim, mas não agora. Me deliberei isto comigo mesmo, não ir, mas ter convosco em tristeza, ou seja, eu não vou da maneira que eu estou, não vou triste como eu estou agora, porque se eu vos entristeço, que é quem me alegrará, senão aquele que por mim foi contristado. Então, Paulo está abrindo o coração, fala, gente, eu tô muito triste, eu não consigo ir agora com vocês. Olha o 4. Porque em muita tribulação e angústia do coração vos escrevi, com muitas lágrimas, não para que vos entristecesseis, mas para que conhecesseis o amor que abundantemente vos temos. Então, Paulo ama tanto esse povo que ele fala, eu não vou chegar lá nas condições que eu me encontro, né, nessa tristeza que eu me encontro. Ele quer chegar lá em amor, com amor. Ele fala, o amor que abundantemente vos tem. Porque se alguém me contristou, não me contristou a mim, senão em parte, mas vos não sobrecarregar a vós todos. Basta ao tal esta repreensão feita por muitos, de maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhes e consolá-los, para que o tal não seja, de modo algum, devorado demasiada tristeza. Ele está assim. Ele está mostrando que alguém ali foi desleal com ele, né? E deve receber o perdão,
mas com cuidado, mas tá assim, confronta esse desleal, mas perdoe essa pessoa também. Pelo que vogos que confirmeis para com ele o vosso amor. Ou seja, errou, confronta, mas perdoe também. A quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós, o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. Então, vamos acabar com essa divisão que está havendo na igreja, vamos acabar com essa confusão, para que não sejamos vencidos por Satanás. Né? Corrija, ame e vamos resolver logo essa situação. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo e abrindo-se-me uma porta ao Senhor, não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali meu irmão Tito, mas despendido-me deles, parti para a Macedônia. Paulo, era difícil para ele tinha que pastorear muitas igrejas de longe, todo país, ele abria as igrejas e ele tinha que estar ali de longe, né, orientando, e às vezes ia lá pessoalmente. Então, Paulo também não tinha vida fácil. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, por meio de nós, manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, que nos salvam e nos que se perdem. Para estes, certamente cheiro de morte, para a morte, mas para aqueles, cheiro de vida para a vida. E para essas coisas, quem é idôneo? Porque nós não somos como muitos, falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Porventura, capítulo 3, começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas da carne, no coração. Ou seja, Paulo está dizendo aqui que os nossos frutos dizem por si só, né? É por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas da nossa capacidade que vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Ou seja, não precisa ficar preso na carta, né? Vamos ficar presos, precisamos prosseguir, que as lutas são internas e externas e nós não podemos parar. E o ministério da morte, gravado como letras em pedras, né, nas tábuas, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Ou seja, Moisés, quando falou lá, a gente lembra que o rosto dele brilhava, né, que foi quando ele pegou as leis e falando sobre a glória de Deus. Mas aquilo foi transitório, passou. E agora, com Cristo no nosso coração, essa glória, essa luz de Deus deve brilhar em nós constantemente. Como não será a maior glória o ministério do Espírito? É isso que eu acabei de dizer. Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nessa parte não foi glorificado por causa dessa excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece, ou seja, o Espírito Santo. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Lembra que Moisés brilhava tanto que ele tinha que cobrir a face.
Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi de Cristo abolido, por Cristo abolido. Hoje nós não temos mais nem o véu do templo, que foi rasgado quando Cristo ali, que aquele véu era que separava o homem da presença de Deus. E aí até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Hoje nós não precisamos mais de ter essa separação da glória de Deus. Hoje nós conseguimos vivenciar, né? Porque, ora, o Senhor é Espírito, e está o Espírito no Senhor, e aí há liberdade. Paz para todos nós, com a cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória. Ou seja, nós somos o espelho de Cristo, devemos ser, pelo menos, o espelho de Cristo. A nossa conduta, nós mesmos temos que brilhar por causa da glória do Senhor, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Ou seja, Paulo é um líder espetacular, né? Ele fala assim, o verdadeiro líder não precisa de máscara, né? No seu dia a dia, ele prova quem ele é pela sua conduta, assim como todos nós devemos provar quem somos pela nossa conduta. Esse brilho do Senhor, ele tem que ser visto em nós pelo que nós, como nós agimos, como realmente pessoas transformadas e em que habita o Espírito Santo do Senhor. Pelo que, tendo em ministério, capítulo 4, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade, ou seja, a essência da verdade, a palavra. Mas assim o nosso evangelho está encoberto, para que se perdem está encoberto. Nos quais Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho na glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ou seja, o Evangelho é encoberto para os incrédulos, para nós não. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Essa é a excelência do poder de Deus. As pessoas verem em nós o Jesus Cristo a qual nós pregamos. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro para a excelência do poder, que seja Deus em nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus Cristo no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, na vida que Jesus se manifeste também em nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito. Crie, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos torne abundante a ação de graças para a glória de Deus. Então, as lutas não me definem, as lutas e os ataques não me definem. O que me define é a glória de Deus sobre mim e a presença de Deus, que mesmo em angústia nós vencemos em Jesus Cristo. Paulo aqui diz que a gente aguenta a pancadaria em amor a vocês. E Paulo aguentou muito, gente. Paulo apanhava, Paulo era preso, Paulo sofreu. Por isso não desfalecemos, mas ainda que nosso homem exterior se corrompa o interior, contudo se renova
contudo, se o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Paulo está sempre mostrando aqui que vale a pena, né? Não atentando nós às coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Uau! Porque sabemos que a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa feita por mãos eternas no céu. Então, Paulo caminha focado na eternidade. Ainda que esse corpo apanhe, sofra, desfaleça ou morra, o nosso foco é a eternidade. Então, é a vida eterna, a casa feita no céu. Nosso corpo como casa, como templo do Espírito Santo, mas nós sabemos que tem uma vida eterna ali. Eu acordei em cima da hora hoje. Meu rosto até está inchado. Ora, que para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito, pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto somos o corpo, vivemos ausente do Senhor, porque andamos por fé e não por vista, mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Então, Paulo está mostrando como ele atravessa as lutas, né? Como que ele estava enfrentando aquele povo desleal mas Paulo fala, eu vivo de fé em fé, né? Como a gente diz, de fé em fé e de glória em glória. Olha o versículo 14, né? Do capítulo 5. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também temos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já o não conhecemos desse modo. Assim que alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Ou seja, Paulo enxerga o homem em Cristo Jesus, né? Essa novidade de vida, ele reconhece esse ministério que Deus deu, né? E fala assim, olha, tudo se fez novo, porque quando Jesus morreu, todos os nossos pecados morrem com ele, nossos pecados até aquele momento que a gente aceita e reconhece Jesus, tá bom? Não é os nossos pecados que nós vamos pecar daqui para frente e já tá tudo certo, não. Aí, porque nós temos que reconhecer que nós erramos, que nós pecamos, e aí sim, nossos pecados estão perdoados. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo e reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, ou seja, o Deus encarnado que veio para nós, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus, aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Uau, né? 6. E nós, cooperando também com ele, vos exortamos para que não recebais a graça de Deus em vão. Porque diz, ouvir-te em tempo aceitável e socorrer no dia da salvação. Eis que agora, em tempo aceitável, eis que agora o dia da salvação. Não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, no jejum, na pureza, na ciência, na longanimidade, benignidade, Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e desonra, por infame e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo e eis que vivemos,
como castigados e não mortos, como contristados, para que sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo, possuindo tudo. Então, olhar as pessoas e ver que com o olhar de Cristo, né? Ó Coríntios, agora ele dá uma exortada aqui para eles dar uma melhorada, né, na santidade. Ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós, o nosso coração está dilatado. Não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados nos próprios afetos. Olha o que diz o 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque sociedade tem a justiça. Que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? O que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E consenso que tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e vos receberei. Paulo fala, então, do jugo desigual de Deus para com o mundo, né? Essa é a entrega de Paulo, né, gente? Paulo, ele fala, nós somos separados, nós somos um povo diferenciado, né? E se eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então, ele pede aqui para a gente aprimorar, viver em santidade e andar integralmente com Deus. Ou 7. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor a Deus. Recebei em vossos corações, a ninguém agradavos e a ninguém corrompemos, de ninguém buscamos o nosso proveito. Não digo isso para a vossa condenação, pois já antes tinha dito que estáis em nossos corações para juntamente morrer e viver. Olha o 10. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Então, na verdade, o que faz a diferença é o arrependimento. Não adianta eu entristecer porque eu errei, porque a tristeza leva à morte, mas o arrependimento, esse sim, leva a Deus. 12. Portanto, ainda que vos tenha escrito, não foi por causa do que fez o agravo, nem por causa do que sofreu o agravo, mas para que o vosso grande cuidado por nós fosse manifesto diante de Deus. Ou seja, não foi pelos escândalos, foi por vocês. 8. Ele vai falar aqui sobre a coleta de cristãos, né, dos pobres lá da Judéia. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dadas às igrejas da Macedônia. Paulo passou um tempo lá na Macedônia, né? Como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza superabundou em riqueza da sua generosidade. Era uma igreja bem mais simples, mais pobre, mas que ela tinha esse cuidado tão especial, né? Tinha essa generosidade, como o próprio Paulo fala. Porque segundo o seu poder, e ainda acima de todo o seu poder, deram voluntariamente. Então, são pessoas que elas realmente davam ali com o coração aberto, pedindo-nos com muitos rogos a graça de comunicação desse serviço que fazia para com os santos. E não somente fizeram com nós, esperávamos, mas também a si mesmos se deram, primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Da maneira que exortamos a Tito, que assim também tinham começado, assim também acabe essa graça entre vós. Portanto, assim como em tudo sois abundantes na fé e na palavra e na ciência, e em toda diligência e em vosso amor para conosco, assim também abundeis nessa graça. 9. Porque já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor a vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. 12. Porque se há prontidão de vontade, será aceita segundo qualquer que tem, e não segundo o que não tem.
Ou seja, ele está falando que lá na Macedônia, um povo que era muito mais simples, mais pobre, levantava o pouco que tinha, né? Eles tinham um coração voluntário para com a obra do Senhor. Capítulo 9. Porque eu bem sei a prontidão do vosso ânimo, para com o qual me glorio de vós, para com os macedônios e da Acaia, está pronta desde o ano passado, e vosso zelo tem estimulado muito. Mas enviei estes irmãos, para que a nossa glória acerca de vós não seja vã nessa parte. Olha o 6. E digo isso, que quem semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou com necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, superabundez em toda boa obra. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres a sua justiça e permanece para sempre. A característica da igreja primitiva é que eles se ajudavam muito, ajudavam a fazer a obra, ajudavam uns aos outros. Pessoas se convertiam, tinha aqueles que eram necessitados, que passavam por necessidade e eles se ajudavam. E aí Paulo tinha esse exemplo da Macedônia, que a Macedônia ela era uma igreja que ajudava, que contribuía com amor, que contribuía com alegria, enquanto os coríntios, eles estavam ali sendo mesquinhos uns para com os outros. E aí Paulo fala, olha, nós temos exemplos de quem que tem tão pouco e doa tão voluntariamente, com alegria. Então, se você quer semear, semeia com alegria, não dá aí com contrariedade, não, só porque a gente está pedindo, não. Então, faça de forma liberal, né? Esse é um princípio do Senhor. Ora, aquele que dá semente, o que semeia pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. E Paulo ainda vai conscientizando eles sobre isso. No capítulo 10, Paulo defende a sua autoridade agora apostólica. Lembrando que nós estamos vendo Paulo escrevendo para um povo que estava cheio das confusões, cheio de confusão, e ele vai orientando eles, justifica algumas coisas, vai dando uma bronca aqui, fala que tem que ser com amor e por aí vai. Paulo defende a sua autoridade agora. Além disso, eu, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo. Eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas ausente, ousado para convosco. Rogo-vos, pois, que quando estiver presente, não me veja obrigada a usar com confiança da ousadia que espero ter com alguns que nos julgam como se andássemos segundo a carne. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levantando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. E estando prontos para vingar toda desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Olhai para as coisas segundo a aparência. Se alguém confia em si mesmo, que Cristo pense outra vez nisso consigo. Assim como ele é de Cristo, também nós somos de Cristo. Porque ainda que eu me glorie, mais alguma coisa no nosso poder, o qual o Senhor nos deu para edificação e não para a vossa destruição, não me envergonharei, para que não pareça como quisera intimidar-vos por cartas. Nós sabemos que ali os profetas profetizavam, estavam levantando falso contra Paulo, e Paulo está aqui justificando e falando sobre a autoridade que ele possui, né? Pense tal isso, como sois na palavra por cartas estando ausente, tais seremos também por obra estando presente, porque não ousamos classificarmos ou compararmos com os outros para que louvam a si mesmos, mas que medem a si mesmos e se comparam consigo mesmo, estão sem entendimento. Porém, não nos gloriamos fora de medida, mas conforme a reta medida que Deus nos deu para chegarmos até vós. Então, nem mais e nem menos, são conforme o Senhor determinou. Porque não nos estendemos além do que convém, como não houvéssemos de chegar entre vós
Pois já chegamos também até vós no Evangelho de Cristo, não nos gloriando fora de medida, no trabalho alheio, antes tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos abundantemente engrandecidos em vós, conforme a regra, para anunciar o Evangelho nos lugares que estão além de vós, e não em campo de outrem, mas não gloriamos no que estava já preparado. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem em si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Ou seja, precisamos entender o nosso papel, a nossa identidade em Cristo e saber que não somos nós, é Cristo em nós, que não somos melhores que ninguém. Aí ele vai falar sobre os falsos apóstolos. Tomara que me suportasseis um pouco da minha loucura, suportais, porém, ainda, porque eu estou zeloso por vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vós apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Ou seja, eu não preciso me defender dos ataques, porque Deus me chamou. Esse Paulo vem trazendo essa palavra aí. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou que recebeis outro Espírito que não recebeste, ou outro Evangelho que não abraçaste, como razão vos sofrereis, porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos, e que eu sou rude na palavra, eu não sou, contudo a ciência, mas já em tudo, e nos temos feito conhecer totalmente entre vós. Pequei, porventura, humilhando-me a mim mesmo, para que vós fosseis exaltados, porque de graça vos anunciei o Evangelho de Deus? Outras igrejas despojei eu para servir, recebendo delas salário, e quando estava presente convosco e tinha necessidade, ninguém fui pesado. Porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade, e em tudo me guardei de vos ser pesado, e ainda me guardarei. Ou seja, gente, eu fui ajudado pelos outros, nunca dei trabalho para vocês. Ele tá aqui falando, eu não sou isso que estão falando que eu sou, né? Ele está aqui sendo atacado pelo seu discurso, pelo que ele fala. E aí ele continua, como verdade de Cristo está em mim, esta glória não será impedida nas regiões de Acaia. Fala, gente, eu tenho legado. Por quê? Porque não vos amo? Deus sabe, mas eu faço e o farei para cortar a ocasião em que busca a ocasião, a fim de que daquilo em que se gloriam sejam achados assim como nós. Paulo é como o pai deles, ele fala, eu amo vocês, eu estou aqui falando para vocês porque eu realmente vos amo, né? Ele termina, não é muito, pois, que os ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim do qual será conforme as suas obras. E aí Paulo vai falar para eles o que ele já sofreu por amor à obra de Deus, por amor ao Evangelho. Ele fala, outra vez eu digo, ninguém julgue insensato, ou então recebei como insensato, para que também me glorie um pouco. Ou seja, respeita a minha história aqui. O que eu digo, não digo segundo o Senhor, mas por loucura, nesta confiança de gloriar-me, porque muitos se gloriam segundo a carne, e também me gloriarei. Porque sendo vós sensatos, de boa mente, tolerais os insensatos, pois sois sofredores, se alguém vos põe em servidão, se alguém vos devora, se alguém vos apanha, se alguém se exalta, e alguém vos fere no rosto. Olha o que ele diz lá no 24. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite, menos um. Então ele recebeu 39. 3 vezes fui aceitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens muitas vezes em perigo nos rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha oração, em perigo dos gentios, em perigo na cidade, perigo no deserto, em perigo no mar, perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes no frio, na nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza, que não me abrase? Ou seja,
Paulo, ele está aqui dizendo, gente, eu sou normal, e olha tudo que eu já passei pelo evangelho, né? E vocês estão preocupados, depois de tudo que eu passo, passando aqui, apanhei, fui preso, fui perseguido no deserto, na cidade, passei por naufrágio e etc. E Paulo vai fazendo todo esse relato e ele fala, e vocês estão preocupados com a forma que eu falo? Com a minha eloquência, né? É isso que ele quer dizer. Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz a respeito da minha fraqueza. O Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que eu não minto. Em Damasco, que governava sobre o rei Aretas, pôs guardas à porta da cidade dos damascenos para me prenderem. Fui descido num cesto por uma janela da muralha e assim escapei das suas mãos. Ele está relatando, nós lemos isso lá em Atos 9. Então, Paulo está falando, gente, eu sou normal, eu erro e tudo, mas vocês estão preocupados, pelo amor de Deus, com a forma que eu falo, né? E aí, no capítulo 12, ele fala sobre uma visão celestial e o espinho na carne. Eis, em verdade, que eu não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem, esse homem é ele mesmo, tá? Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, seu corpo não sei se foi corpo, não sei, Deus sabe. Foi arrebatado até o terceiro céu. Ele mesmo. E foi arrebatado ao paraíso. Ouviu palavras inefáveis de que o homem não é lícito falar. De assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão as minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei inércio, porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim, mas para o que de mim e vê, ou de mim ouve. E para que não me exalte pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para esbofetear, a fim de não me exaltar. Paulo fala assim, gente, eu não me glorio pelo que eu sou, pelo que eu sou, aquilo que eu transmito, as experiências, né, a revelação de Deus, é que Paulo se preocupa que as pessoas realmente tenham conhecimento. E aí ele fala do espinho na carne. Tem linhas de pensamentos teológicos que acham que Paulo tinha dificuldade na visão, né? Seria a dificuldade dele, poderia ser essa. Aí ele fala, acerca de qual 3 vezes eu orei ao Senhor para que me desviasse de mim, e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, na necessidade, na perseguição, na angústia, por amor de Cristo, porque quando eu estou fraco, então eu sou forte. Aí Paulo mostra aqui a total dependência de Deus que ele tem. Ele fala, quando eu estou mal, quando eu estou fraco, né, a angústia, nessa perseguição, as injúrias, as necessidades, ele fala assim, não, aí é que eu estou forte, porque quando eu estou fraco, aí que o Senhor cuida de mim. Ele pede a Deus aqui, ele fala que ele orou 3 vezes, pedindo a Deus que retirasse dele essa dificuldade que ele tinha, que ele chama de espinho na carne, e Deus fala, filho, a minha graça te basta. Aí fala sobre o desinteresse que ele tem, né? Fui nécio em gloriar-me, vós me constrangeste, porque devia ser louvado por vós, visto que nada fui inferior aos demais excelentes apóstolos, ainda que ainda não sou. Porque o povo ficava, Paulo nem é apóstolo. Paulo não estava entre os 12. Mas Paulo, nós sabemos, nós lemos a história, que ele foi escolhido pelo próprio Jesus lá no caminho de Damasco. Ele fala, Paulo. Então, Paulo, ele tem a convicção, ele sabe o que ele é. Só que o povo, nesse tempo, o povo está revoltado com Paulo. E Paulo, nessa carta, ele vai abrindo o coração e ele vai falando de tudo que ele está sentindo, de todas as dificuldades que ele passa. E aí ele fala assim, por que tem de... Ele fala, eu não sou pior do que os outros 11, né? Por que ele tem de vós sido inferiores às outras igrejas, a não ser que eu mesmo vos não fui pesado? Perdoai-me este agravo. Calma, gente, eu não sou inferior, não. É isso que ele fala. Aí no 13, ele vai começar a avisar
os últimos avisos aos coríntios. Eles falam assim, ó, cuidais que ainda nos desculpamos convosco, falamos em Cristo perante Deus e tudo isso, ó amados, para a vossa edificação, porque receio que quando chegar vos não ache como eu quereria e que seja achado de vós como não quererias, e que alguma maneira haja pendências, invejas, iras, porfias, distrações, mexerico, orgulho, tumulto, que quando for outra vez, no meu Deus, me humilhe para convosco, e eu chore por muitos daqueles que dantes pecaram e não arrependeram da imundícia e da prostituição e desonestidade que cometeram. Essa é a terceira vez que eu vou ter convosco, por boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda a palavra. Já anteriormente o disse a segunda vez, e digo como quando estava presente, mas agora estando ausente, o digo o que não antes pecaram, e todos os mais que outra vez forem, lhes perdoarei. Visto que buscai uma prova de Cristo que fala de mim, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso entre vós, porque ainda que tenha sido crucificado por fraqueza, vive contudo pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus em vós. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não sabei quando é que a vós mesmos que Deus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Mas espero que entendereis que nós não somos reprovados. Ora, eu rogo a Deus para que não façais mais algum, não para que sejam achados aprovados, mas para que vos façais bem, embora nós sejamos como reprovados. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Porque nos regozijamos e estar fracos quando vós estáis fortes, e é o que desejamos. Essa é a perfeição. E aí eu escrevo essas coisas estando ausente, para que estando presente não use de rigor, segundo o poder do que o Senhor me deu pela edificação e não por destruição. E aí ele fala no último versículo seguinte: saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo, que é aquele beijo que eles dão. Todos os santos vos saúdam. E a graça e a paz de Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos. Amém. Então a gente vê nessa carta Paulo rasgando o coração, chateado, entristecido, falando: eu tô num nível aqui que eu não consigo nem aí falar com vocês. Eu tô num nível aí que eu tô numa tristeza tão grande que eu não consigo nem aí agora. E Paulo abre o coração aos coríntios, falando: olha, estão levantando falsos testemunhos, estão preocupados muito mais aí com a minha forma de dizer, dizendo que eu não sou uma pessoa que falo bem, que eu sou inferior aos outros 12, que eu nem sou apóstolo, mas eu sou sim, sei porque eu fui chamado, sei qual a missão que eu tenho, e ele entende que o que justifica ele são os próprios frutos que ele dá. Ou seja, a verdade que ele fala é esta que prevalecerá. E hoje é a nossa frase do dia, que a verdade sempre prevalece. Não interessa se estão dizendo o que é verdade, se é mentira, o que estão falando de você, se é falso testemunho. A verdade sempre prevalecerá. Amém? Então, muito obrigada. Estamos, gente, na reta final. Você está entendendo que de 99 dias, nós hoje estamos no 91. Estamos acabando, finalizando o livro. Ainda vem Gálatas pela frente, Apocalipse igual, que é um livro e tanto, né? As cartas de Pedro, Hebreus. Então, fica firme aí que daqui uma semana nós fechamos com chave de ouro, em nome de Jesus. Um abraço.